Boa noite, amados irmãos. Sou a missionária Valéria, estou aqui com você para mais esta formação mariana, onde estamos agora no nosso quarto tema, consagração, proposta espiritual para o nosso tempo. Vou repetir para você, quarto tema, consagração, proposta espiritual para o nosso tempo. Então nós já vimos aí, nas três formações que nós tivemos. Vimos o primeiro tema, consagração em época de eclipse do sagrado. Vimos o segundo tema, consagração segundo a palavra de Deus. Vimos o terceiro tema, consagração mariana no caminho espiritual da igreja. E agora estamos caminhando para o quarto tema, consagração, proposta espiritual para o nosso tempo. Então seja muito bem-vindo, você que fez sua inscrição e está participando aí da sala virtual no Google Classroom, seja muito bem-vindo, você que ainda vai fazer sua inscrição, que Deus abençoe você e que essa formação possa trazer a você muitos frutos e frutos em abundância, amém? Então, vamos clamar a Virgem Santíssima que venha em nosso auxílio e que nós possamos mergulhar rumo ao centro da vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje o Salmo 136 do Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Nos rios da Babilônia, os hebreus choraram da mesma forma que nós choramos sobre nossos pecados. Clamemos humildemente à Virgem e Mãe para que alivie nossas dores e nossos suspiros. Sem ela não há consolo, tampouco salvação, longe do caminho do fruto do seu ventre. Nossos pecados são expurgados por meio dela. Pelo fruto do seu ventre, as almas tornam-se brilhantes. Por meio dela, nossos pecados são eliminados. E pelo fruto de seu ventre, nossa saúde é recuperada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui no nosso quarto tema, consagração, proposta espiritual para o nosso tempo. Sou a formadora Valéria, fundadora da Missão Chamas Abrasadoras, e é uma graça estar aqui com você. É preciso ir além das fórmulas, indo além das fórmulas com que se expressa a consagração a Maria no meio dos séculos. O seu conteúdo essencial é encontro pessoal, íntimo e perseverante com Maria. Confiança, pertença, dom de si, disponibilidade, colaboração efetiva na sua missão salvífica segundo o plano de Deus. Então, a Mariologia nos ensina que é preciso ir além das fórmulas que já foram propostas nos vários séculos para que nos consagremos à bem-aventurada Virgem Santíssima. Para que possamos que essa consagração dê frutos e frutos 100 por um, é preciso saber que o conteúdo essencial dessa consagração é o encontro pessoal, íntimo e perseverante com a bem-aventurada Virgem Santíssima. Então, sermos íntimos da Virgem Maria, temos um encontro pessoal com a Virgem Santíssima e sermos perseverantes com Maria rumo aos caminhos à vontade de Deus. É preciso também confiança, pertença, dom de si, disponibilidade, colaboração efetiva na missão salvífica, segundo o plano de Deus. A Virgem Santíssima, ela teve participação efetiva na missão salvífica do Cristo. Por isso a Virgem Maria ela é considerada pela igreja a corredentora, onde ela participou da paixão, morte e ressurreição do Cristo Jesus, onde por meio da encarnação ela se tornou aquela com a qual ia ser participante efetiva da missão salvífica do Cristo nesta terra. Por isso a Mariologia nos diz que nós que somos consagrados à Virgem Santíssima no nosso tempo, nós precisamos confiar na missão salvífica de Cristo.
confiar que Jesus veio para salvar a humanidade, confiar que Jesus Cristo veio salvar a alma dos pecadores, que Jesus Cristo veio confiar na sua missão salvífica e se sentir pertencente ao reino de Deus. É muito difícil hoje, nós vemos pessoas que se consagram à Virgem Maria e não tem compromisso nenhum, né? É como se fosse simplesmente, exatamente aquilo que a Mariologia diz, simplesmente uma fórmula que você simplesmente diz, lê ali no dia da sua consagração e depois você não precisa fazer mais nada. Só que não é isso que a Mariologia nos ensina. A Mariologia nos diz que nós precisamos ter confiança, pertença, nos doar, nos fazer disponíveis e colaborar de forma efetiva na missão salvífica do Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa tarde para dizer para você, meu querido, você que quer se consagrar à Virgem Maria, você que já é um consagrado à Virgem Santíssima, o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. As almas estão se perdendo. Há almas que, por um motivo ou outro, se perdem dos caminhos de Deus. E nós que ainda estamos, pela graça de Deus, em pé, que nós possamos socorrer essas almas, que nós possamos ser esta mão estendida, que nós possamos confiar na missão salvífica de Jesus, que Jesus salva os homens, que Jesus veio para salvar a humanidade, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a nossa vida não é só nesta terra, mas nós somos predestinados por Deus para a vida eterna, onde nós teremos a visão beatífica de Deus, estaremos com Ele na glória, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, onde nós possamos estar diante de Deus. Por isso, que nós possamos acreditar nessa missão salvífica, que nós possamos nos doar para Deus. Nos doar na nossa entrega, nos doar na nossa fidelidade, nos doar nas nossas mortificações, nas nossas renúncias, e acreditar de forma confiante e estar disponíveis para colaborar de forma efetiva com a missão salvífica de Cristo, acreditando na vontade de Deus, como a bem-aventurada Virgem Santíssima, ela acreditou. Por isso, Deus conta com você. Por isso, a Mariologia fala que isto é o essencial dentro da consagração. Colaborar de forma efetiva com a missão salvífica de Jesus Cristo. Trata-se agora de transmitir este valor da consagração, vivida de modo próprio nas várias épocas culturais, em outros termos, aos cristãos do nosso tempo. Nós vimos que desde os séculos anteriores, as pessoas, as nações, o mundo já se consagravam à Virgem Maria. Mas agora a igreja diz que nós precisamos levar os valores dessa consagração, nós que ainda neste século, no século 21, nós ainda levamos, nós que ainda nos consagramos, nós que ainda acreditamos, nós que fomos alcançados pelo batismo do Espírito Santo, nós que somos portadores do Evangelho de Deus, que somos missionários, discípulos missionários de Jesus, que assumimos as águas do nosso batismo, que somos leigos, que estamos a serviço do Evangelho de Deus, assumindo as águas do nosso batismo, que nós possamos levar a este tempo, nestes tempos atuais, os valores dessa consagração. Que essa consagração não é algo só dos séculos passados, não, mas essa consagração também é uma consagração válida para os tempos atuais. Os valores dessa consagração ainda são válidos para os tempos atuais. É isso que a Mariologia nos pede, uma colaboração efetiva, disponibilidade, dom de si, confiança, pertença, perseverança, intimidade, encontro pessoal com a Virgem Maria e com o nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso abrir-se a uma reflexão crítica sobre as palavras e as fórmulas. É preciso mostrar o sentido pleno desse ato, levando em conta as correntes atuais. Amado, isso é muito forte, porque muitas vezes as pessoas acham que a consagração à Virgem Santíssima é moda, né? É um modismo. Nós fazemos porque fulano fez, porque ciclano fez, porque santo tal fez, porque... Não, nós fazemos porque nós acreditamos que essa consagração é um meio eficaz para os dias atuais. Que essa consagração é um sinal eficaz para os tempos que nós vivemos, é uma resposta para estes tempos, para essas dificuldades. Hoje aí vemos, né, tantas crises na família, como o demônio investe nas nossas famílias, como o demônio investe nas nossas casas, como o demônio investe na juventude, como, né, o demônio está investindo dentro da própria igreja, tentando afastar as pessoas que, né, foram aí
batizadas, que estão se perdendo por conta dessas investidas de Satanás e infelizmente estão aí caindo, estão retrocedendo. Como nós precisamos levar a consagração à Virgem Maria adiante para as correntes atuais e dizer os valores desta consagração. É preciso procurar fazer aquela diligente revisão que se processa no respeito da sã tradição, com abertura para receber as legítimas instâncias dos homens de nosso tempo, pedida no Marialis Cultus. Então, é preciso que nós, que hoje ainda nos consagramos à Virgem Maria, nós possamos levar para o nosso tempo aquilo que a exortação apostólica Marialis Cultus nos pede. A propósito dos exercícios de piedade dirigido à Virgem Santíssima, nós ainda vivemos exercícios de piedade. As orações de piedade, meu amado, elas não são meramente palavras repetidas, não. Mas quando nós fazemos as orações de piedade, nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós unimos a nossa vontade à vontade do Cristo. Nós conhecemos através dessas orações a vontade de Deus. E ao fazer essas orações, nós estamos reconhecendo que nós queremos viver aquilo que essas orações nos propõem. Por isso nós fazemos as orações de piedade. A verdade, de olhar lançado ao passado, de abertura ao presente, brotam algumas orientações fundamentais sobre a colocação teológica da consagração à Mãe do Senhor. Então, nós fazemos essa consagração, que é uma consagração que é feita há séculos, há 20 séculos essa consagração ela já é feita, mas nós fazemos a consagração à Virgem Santíssima com um olhar presente para os dias atuais, para aquilo que os dias atuais nos propõem, onde a Igreja, a Mãe e Mestra, nos ensina a colocar os valores dessa consagração ainda nos tempos atuais que nós vivemos. Amém? Agora vamos falar um pouquinho da inserção na única consagração a Deus. Para que a relação com Maria assuma sua proporção e finalidade, deve ser inserida na resposta global do homem, dada livremente sob a influência da graça, a revelação divina. Por que nós nos consagramos à Virgem Santíssima? Porque nós somos livres. Esse é o motivo da nossa consagração. Nós somos livres. E porque somos livres, nós nos colocamos a serviço da bem-aventurada Virgem Santíssima. Porque nós somos livres, nós nos consagramos à Virgem Maria, porque essa liberdade foi alcançada pela influência da graça de Deus. A graça de Deus vem em nosso auxílio e nós, de forma livre e voluntária, acolhemos a revelação divina. Acolhemos a Virgem Maria como nossa mãe e, junto com a Igreja, nós nos consagramos à Virgem Maria para participarmos, colaborarmos de forma efetiva com a missão salvífica de Jesus. A Bíblia exige claramente que fiéis se consagrem a Deus, transformando a própria existência em uma oferta agradável a Ele. Por que nós ainda nos consagramos à Virgem Santíssima? Porque nós nos fazemos de forma livre, de forma voluntária, uma oferta agradável a Deus. Nós nos colocamos disponíveis para o serviço de Deus. Nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos te servir. Nós queremos ser propagadores da tua palavra, nós queremos ser anunciadores do teu evangelho, nós queremos levar a tua palavra a todos aqueles que ainda não a conhecem, nós queremos fazer o teu nome conhecido, nós queremos que toda a humanidade te honre, te adore, te espere e alcancem a vida eterna para a glória de Deus Pai. É para isso que nós nos consagramos à Virgem Maria. Por isso, Romanos 6, de 11 a 13. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Nós nos oferecemos a Deus, porque nós fomos alcançados, influenciados pela graça de Deus. E de forma livre, de forma voluntária, nós consagramos o nosso corpo
alma e espírito a Deus. Nós não queremos mais que os nossos corpos mortais estejam a serviço da injustiça, como diz Romanos 6, de 11 a 13. Nós queremos ser mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não, muito pelo contrário, não é porque uma alma deixa o pecado que ela está morta. Não, ela está morta para o mundo, mas para Deus ela está viva. E por isso ela é fortificada, por isso ela é abençoada, por isso ela é agraciada, por isso as águas do batismo estão sobre ela, para fortalecê-la. Por isso o Espírito Santo vem com os dons, com os frutos do Espírito Santo. Por isso a igreja está aí como mãe e mestra para ajudá-la no seu caminho de santificação. É por isso que nós nos consagramos à Virgem Santíssima, porque nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus, como a bem-aventurada Virgem Santíssima é. Amém? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que nós nos consagramos à Trindade por meio da Virgem Maria? Porque nós tivemos a nossa razão alcançada pela graça de Deus. Porque nós fazemos um culto racional quando nós nos oferecemos em sacrifício vivo e agradável a Deus. Os consagrados à Virgem Maria, pela influência da graça, eles se tornam sacrifícios vivos. E além de sacrifícios vivos, eles se tornam sacrifícios agradáveis a Deus. A consagração à Virgem Maria, ela tem essa força, né? A consagração à Virgem Santíssima, ela nos dá esta graça de nos tornarmos sacrifícios agradáveis a Deus. Por isso que nós nos consagramos à Virgem Maria, porque nós somos livres, somos de forma racional, de forma livre, de forma voluntária. Nós dizemos que queremos morrer para o pecado, vivemos para Deus e nos oferecer a Ele como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Não porque nos obrigaram, não, mas porque nós somos livres. Amém? Então, se consagrar à Virgem Santíssima, uma proposta espiritual para o nosso tempo, é assumirmos a nossa liberdade, a nossa racionalidade e nos consagrarmos porque queremos morrer para o pecado e nascermos para Deus, como uma nova criatura. Amém? Então, a consagração à Virgem Maria, ela nos auxilia nessa morte para o pecado. Ela nos auxilia nessa força para renunciarmos ao pecado e permanecermos como sacrifício vivo e agradável a Deus. O culto espiritual exigido a Deus em Jesus Cristo é um reconhecimento da sua transcendência como Criador, Redentor e fim último. Por que nós nos consagramos à Virgem Maria? Porque nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, porque nós reconhecemos, assim como a igreja nos orienta, e eu quero falar, é um reconhecimento da transcendência de Deus como Criador, Redentor e fim último. Então, por reconhecermos tudo aquilo que o nosso Deus fez, a Santíssima Trindade fez por nós, enquanto Deus Pai na criação, enquanto Deus Filho na redenção, e enquanto o Espírito Santo na santificação, nós reconhecendo toda essa graça, esse amor incondicional, é que nós acolhemos a Virgem Maria em nossas vidas e nós prestamos esse culto espiritual a Deus, esse ato de reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós, enquanto Criador, enquanto Redentor e enquanto Santificador. Nós reconhecemos a ação da Trindade nas nossas vidas. A ação da Trindade enquanto Deus Pai Criador, a ação da Trindade enquanto Deus Filho Redentor, a ação da Trindade enquanto Espírito Santo Santificador. Revestindo-se das características da adoração, do amor de Deus acima de todas as coisas. Ao se consagrar à Virgem Santíssima, nós nos revestimos das características da adoração e do amor de Deus acima de tudo. Olha que maravilha! A consagração à Virgem Santíssima, ela nos leva a adorar a Deus acima de todas as coisas. Ela precisa nos fazer adoradores. É por isso que nós nos consagramos à Virgem Maria, porque nós queremos amar a Deus acima de tudo. Assim como diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
É por isso que nós acolhemos a Virgem Maria, porque a Virgem Maria amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. É por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que nós nos consagramos à Trindade Santíssima, para que também possamos ser os verdadeiros adoradores, aquele que o Pai procura, que o amem com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Por isso, Marcos 12, versículo 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ao nos consagrar à Virgem Maria, nós entregamos a ela coração, alma, entendimento e forças, para que por meio da sua intercessão, nós consigamos amar a Deus acima de todas as coisas. A consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima, ela nos auxilia a sermos os fiéis cumpridores do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Lucas 10, 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Se consagrando à Virgem Santíssima, nós também aprendemos a amar o próximo, nós aprendemos a amar o irmão, nós aprendemos a sermos sacrifício santo e agradável a Deus, nós aprendemos a participarmos de forma colaborativa e efetiva com a missão salvífica de Jesus. Nós nos tornamos discípulos missionários de Cristo. Por isso, você que está enfraquecido na sua vida ministerial, você que está enfraquecido na sua pastoral, no seu grupo de oração, na sua comunidade, a consagração à Virgem Santíssima é uma proposta espiritual para os nossos tempos, onde nós, fortalecidos pela intercessão da Virgem Maria, de forma livre e voluntária, influenciados pela graça, nós buscamos amar a Deus acima de tudo e amar o próximo, para que sejamos fortalecidos na nossa missão para com Deus. Amém? Consagração reservada a Deus. Neste sentido, a consagração fica reservada a Deus, só podendo ser partilhada por Maria em uma acepção semanticamente diferente. Ao se consagrar à Virgem Santíssima, nós nos consagramos de forma total a Deus. Como assim, Valéria? A Virgem Santíssima, ela foi consagrada totalmente a Deus, ela era a ave cheia de graça. A Virgem Santíssima foi aquela que de uma forma mais perfeita viveu a consagração a Deus. E por isso nós recorremos a Maria na consagração à Santíssima Trindade. Porque nós queremos também viver essa consagração a Deus de uma forma mais perfeita. Por isso é que nós buscamos a força dessa consagração, para que possamos, como Maria, nos consagrar a Deus e viver a nossa consagração. Amém? Necessidade de um momento de esclarecimento teológico. Seria desejável promover um movimento de esclarecimento teológico baseado na distinção entre latria, que é a adoração, o culto a Deus, adulia, que é a veneração, o culto aos santos, a hiperdulia, que é o culto à Virgem Maria, e a protodulia ou sumadulia, que é o culto a São José. Então são esses 4 cultos que a Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina. O culto de latria, o culto supremo, o maior culto, a adoração somente a Deus. Nós adoramos a Deus acima de todas as coisas. Ele é o nosso único e verdadeiro Deus, não há outro Deus fora dele, somente Ele é Deus, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é o amor incondicional, é a Ele que nós servimos. O culto de adoração, o culto de adoração é dado somente a Deus. Depois vem o culto de hiperdulia, que é o culto à Virgem Santíssima. Ou seja, quando nós louvamos a Virgem Maria, veneramos a Virgem Santíssima, nós estamos caminhando para adorarmos a Deus. Venerando a Virgem Santíssima, ela nos ensinará a adorar a Deus. Por quê? Porque ela não está acima de Deus. Ela é uma criatura, assim como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Enquanto criatura, ela é menor que um átomo.
Então, ela é uma criatura perfeita de Deus. Por isso, pela veneração à Virgem Santíssima, o culto de hiperdulia, nós alcançamos o culto de latria, ou seja, o culto de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus acima de todas as coisas. Amém? E abaixo do culto à Virgem Santíssima, nós temos o culto de protodulia ou sumadulia, que é o culto a São José, que é um culto que poucas pessoas conhecem, né? Hoje nós vemos aí um grande mover do Terço dos Homens. Eu vou estar aqui divulgando o Rosário de São José, né? Para ver se nós conseguimos levar para o Terço dos Homens o Rosário de São José, para que os homens rezem com a Virgem Santíssima e com São José, para que os homens alcancem a hombridade, né? O ser, a perfeição, a graça da sua masculinidade, da sua fortaleza, que possam ser homens como São José, que possam ser pais de família, que possam ser esposos como São José. Então, esse culto de protodulia ou sumadulia, que é o culto prestado a São José, poucas pessoas conhecem. E agora o culto de dulia, que aí muitas pessoas conhecem, que é o culto aos santos. Quem aqui não tem um santo de devoção? Não é mesmo? Qual é o seu santo de devoção? Então esse culto se chama culto de dulia, culto aos santos. Então, pela ordem: latria, adoração ao único Deus; hiperdulia, o culto de veneração à Virgem Santíssima; protodulia ou sumadulia, o culto a São José; e dulia, o culto aos santos. Então nós podemos ver que até o culto a São José está acima do culto aos santos. Olha que interessante, né? São José, pouco conhecido, pouco falado, principalmente pelos homens, mas nós vamos aqui levar até você a devoção a São José, amém? Principalmente a você, homem, que você possa aí se apegar a São José, para que você possa, pela intercessão de São José e da Virgem Santíssima, alcançar da parte de Deus todas as graças dessas devoções, amém? Na pobreza da linguagem humana, para designar a relação com Deus e com as criaturas, é usada a palavra culto e amor. Então, a palavra culto é uma linguagem pobre, uma linguagem que é utilizada para que nós, seres humanos, possamos aí entender esse caminho espiritual, né? Para que nós possamos estar na presença de Deus e nós possamos entender que o culto de latria é o culto máximo, o culto de adoração ao único Deus. O culto de hiperdulia, o culto à Virgem Santíssima, a veneração à Mãe de Deus. O culto de protodulia ou sumadulia é o culto a São José, o pai adotivo de Jesus, o esposo da Virgem Santíssima. E o culto de dulia, o culto aos santos. Então nós que possamos caminhar nessa direção dada pela Santa Mãe Igreja, que nós possamos dar a cada um o louvor que é necessário, mas somente a Deus a nossa mais perfeita adoração. Ele é o único digno de honra, de glória, de poder. Amém? O contexto necessário, a consagração a Deus e a Jesus Cristo, é o contexto necessário de todas as outras consagrações, que sempre dela dependerão e terão como fim. Então, a consagração à Virgem Santíssima, qual é o contexto dessa consagração? Deus e Jesus Cristo. Esse é o fim último. O fim último da consagração à Virgem Santíssima é a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós nos consagramos à Virgem Maria não porque queremos obter coisas, mas nós nos consagramos à Virgem Santíssima porque queremos obter Deus, porque queremos adorar a Deus acima de tudo, porque queremos ser mais de Deus como a Virgem Santíssima foi toda de Deus. Amém? A tendência pós-tridentina preferiu fixar o olhar em Maria, propondo uma consagração a ela, que tem como consequência uma vida cristã intensamente vivida. O clima atual criado pelo Concílio Vaticano II requer uma inversão de caminho. Maria deve ser descoberta e situada no mistério de Cristo e da Igreja. A relação vital com Maria deve inserir-se no amplo movimento da consagração à Trindade, como parte da resposta existencial no plano da salvação. Então aqui há algo importantíssimo, onde a tendência pós-tridentina foi se consagrar a Maria, olhar para Maria, com a proposta de ter uma vida cristã
mais intensa. Consagrando-se à Virgem Santíssima, eu vou ter uma proposta, eu vou viver a minha vida cristã de uma forma mais intensa. O Concílio Vaticano II, através da exortação apostólica Marialis Culto, ele faz uma inversão de caminho, onde ele diz que Maria deve ser descoberta e situada no mistério de Cristo. Então nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Maria é o nosso modelo de vida cristã intensa. Maria é o nosso modelo, por isso aí, né, nós podemos ver na consagração do Carmelo a vida mariiforme, a vida conforme, na forma de Maria. Ao se vivemos uma vida na forma de Maria, nós estaremos vivendo uma vida cristã intensa, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã de realmente oferta agradável a Deus, de uma vida cristã, de uma vivência onde nós assumimos a proposta da missão salvífica de Cristo. Então, é essa a proposta do Concílio Vaticano II, essa inversão. Nós nos consagramos à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por Maria, com Maria e em Maria. Amém? Consequência desta colaboração: a consagração a Maria nunca deve ser apresentada como atitude autônoma, separada ou justaposta, com relação à consagração fundamental do cristão a Deus. Qual é a consagração fundamental do cristão a Deus? O batismo. Então, essa consagração a Maria, ela não é uma consagração de atitude autônoma e separada do batismo, não. Ela provém do batismo. Há uma grande diferença. Por que a igreja enfatiza isso? Porque nós vemos hoje muitos desvios, né? Algumas pessoas perguntam assim: ai, Valéria, é lindo toda a formação, tudo que a igreja diz, mas por que os bispos aqui na minha cidade não aceitam? Por quê, minha amada? Porque infelizmente nós vemos hoje desvios. Por isso a Missão Chamas Abrasadoras, ela está passando essa formação para você. Porque é preciso um conhecimento teológico, é preciso um conhecimento mais aprofundado, é preciso um conhecimento onde nós possamos entender a proposta da igreja. Nós nos consagramos à Virgem Santíssima, por quê? Porque ao se consagrar à Virgem Maria, nós nos consagramos à Trindade. E nós não vemos a consagração a Maria como uma consagração separada do batismo, uma outra consagração. Não, não é uma outra consagração. É uma consagração que provém do batismo. Ela tem íntima relação com o batismo, onde nós assumimos agora de forma consciente e voluntária as águas do nosso batismo. É por isso que nós nos entregamos à bem-aventurada Virgem Santíssima. Amém? Por isso a igreja fala de uma relação existencial, onde essa consagração ela passa a ter vida na minha vida. Não é uma consagração alienada. Eu não vou simplesmente ser um mero repetidor de palavras. Eu não vou só no dia da minha consagração ler uma fórmula de consagração. Não, eu vou viver segundo Deus. Pela intercessão da Virgem Santíssima, numa vida de oração, numa vida de serviço, eu vou com Maria, por Maria e Maria, junto à Santíssima Trindade, viver a missão, ser um fiel colaborador da missão salvífica de Cristo na Terra. É por isso que eu me consagro à Virgem Santíssima. E aqui, por aí você consegue entender agora a íntima relação que a consagração à Virgem Santíssima, ela tem com as águas, a consagração fundamental, que é a nossa consagração batismal. Amém? Consequência desta colaboração deve ser organicamente inserida no movimento consagratório operado pela graça, no homem e com o homem. Então, ao se consagrar a Trindade Santa por Maria, com Maria e em Maria, a graça de Deus, ela opera em mim e comigo. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Não é uma consagração simplesmente interior, né? Algumas pessoas dizem, nós temos que viver a interioridade da consagração a Maria. Sim, mas não só isso. É preciso entender o que a igreja nos ensina. Ao se consagrar à Virgem Santíssima, nós estamos renovando as promessas do nosso batismo de forma consciente, de forma voluntária, e nós estamos dizendo que a graça de Deus operou em mim. Foi em mim que Ele fez maravilhas. Mas além da graça de Deus operar em mim, ela agora opera comigo.
Eu sou um discípulo missionário de Jesus. É por isso que eu me consagrei. É por isso que eu assumo as águas do meu batismo. Porque agora a graça de Deus opera em mim e comigo. Então, a graça de Deus opera em mim, no meu interior, para que comigo, no meu exterior, a minha realidade também seja transformada. Amém? Então não é só uma consagração interior. Ela age no interior para que o meu exterior também seja transformado pela graça de Deus que opera em mim e comigo. Amém? A referência a esse quadro de conjunto estimulou teólogos e autores espirituais a falarem. Por exemplo, Beroli, voto de servidão ou oblação a Cristo e a Maria. E Montfort, que é uma indicação ainda melhor, diz a Mariologia, consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. É isso que São Luís Maria de Montfort diz: consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. Amém? O encontro experiencial com Maria é apresentado não isolado, mas sempre dentro do contexto da experiência de Deus. Quem tem uma experiência mariana, certamente terá uma experiência cristocêntrica. É impossível dizer que é consagrado a Maria e não ser consagrado a Cristo, porque Maria nos leva para Cristo. Maria é a corredentora, ela é aquela que participou da missão salvífica de Cristo de forma perfeita. Então Maria não leva ninguém para ela, Maria leva todos para Deus. Por isso, para que o reinado de Cristo aconteça, é necessário que aconteça o reinado de Maria. No fim, o meu coração imaculado triunfará. Por quê? Porque ela nos leva para Cristo. Ela nos leva para Deus. Então, o encontro experiencial com Maria está dentro do contexto da experiência de Deus. Não é uma segunda vida espiritual, mas uma nova maneira de vida em Deus. Assim disse Santo Agostinho. Não é uma segunda vida espiritual. Não, eu sou consagrada a Deus e sou consagrada a Maria. Não, você é consagrado a Deus por Maria. Não é uma segunda vida espiritual, mas é uma nova maneira de viver em Deus. Assim dizia Santo Agostinho. Amém? Uma consagração a Maria, hipostatizada e colocada em primeiro plano, seria hoje facilmente rejeitada como sucedâneo indevido ou minimização da dedicação do ser cristão a Deus. Então, nós não nos consagramos a Maria, nós nos consagramos a Jesus por Maria, porque nós acreditamos que Maria é o caminho seguro para Deus. Ponto. Amém? O batismo, o nosso batismo, é o ponto de partida. A consagração cristã ocorre no batismo, comunicando a vida filial, unindo-nos a Cristo glorioso e nos tornando fiéis sacerdotes mediante a unção do Espírito Santo. Lumen Gentium. Amém? Parágrafo 10 e 12. Então, a nossa consagração cristã, ela ocorre no nosso batismo. O que acontece no nosso batismo? A graça de Deus sendo derramada sobre nós nos comunica a nossa vida filial e nós nos unimos a Cristo glorioso e nós nos tornamos sacerdote mediante a unção do Espírito Santo. Por isso o munus rege de Cristo, profético, sacerdotal e rege. Nas águas do nosso batismo, no nosso batismo, nós nos tornamos sacerdotes de Cristo. Nós nos tornamos sacerdotes mediante a unção do Espírito Santo. E nós nos unimos a Cristo glorioso. E nós recebemos a nossa vida filial. Nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que acontece no nosso batismo. Por isso Beroli falou de maneira sublime da consagração batismal. O batismo é o voto de uma religião solene, suprema, diante da qual todas as profissões religiosas são posteriores e são subalternas. Todas as consagrações feitas após o batismo estão submissas ao batismo. São subalternas ao batismo. A consagração cristã ocorre no batismo.
Todas as outras consagrações, elas provêm do batismo. Amém? Então, São Luís Maria de Montfort diz: tem o mérito de ser intuído e apresentado a consagração a Maria como perfeita renovação dos votos e das promessas do batismo, agora de forma voluntária e consciente. É por isso que nós nos consagramos à Trindade pelo método de São Luís Maria de Montfort, porque agora nós renovamos as promessas do nosso batismo de forma consciente e voluntária, de forma livre. Nós usamos da nossa liberdade para agora assumirmos as águas do nosso batismo. Amém? Essa perspectiva ainda continua sendo válida, vinculando a relação com Maria ao cerne do cristianismo, excluindo de tal relação todo e qualquer caráter privatista ou devocional, excluindo todas as tentações substitutivas da consagração ao Pai por meio de Cristo no Espírito. Então, a consagração a Maria não é uma consagração privatista, mas ela é uma consagração à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. E essa consagração está na cerne do cristianismo. Essa consagração nos foi dada por Cristo na cruz, quando ele disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E naquela mesma hora, o filho amado acolheu Maria entre todos os seus bens. Amém? Então é isso que nós fazemos. Nós acolhemos Maria para agora realmente assumirmos as águas do nosso batismo. Explica a doação a Maria como perfeita renovação das promessas batismais, supondo o compromisso responsável do cristão adulto, sua referência à criatura mais conforme consagrada a Jesus Cristo e ao mais perfeito de todos os meios, a Virgem Maria, onde a consagração a ela transforma-se em modo privilegiado de despertar a consciência batismal, ajudando no caminho da fidelidade ao Senhor. Então a consagração a Maria, ela não substitui a consagração batismal, ela não é privatista, ela não é uma segunda vida espiritual, ela não é uma outra consagração, não, ela é um acolhimento da Virgem Maria, e agora nos consagrando à Santíssima Trindade, nós temos um despertar da nossa consciência batismal, e essa consagração nos ajuda à fidelidade a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Nós temos essa consagração à Virgem Santíssima como um meio e não como um fim. Ela é um meio que me despertou a consciência batismal, ela é um meio que me levará à fidelidade ao Senhor. A apresentação da espiritualidade mariana. Hoje, de desejar que a apresentação da espiritualidade mariana seja feita partindo da teologia do batismo, dos sacramentos da iniciação cristã, em todos os seus aspectos, mostrado pela Bíblia, pelos padres e pela reflexão eclesial. É preciso desenvolver o aspecto ontológico do batismo, como consagração que dedica completamente ao serviço filial de Deus, que torna participante do ofício sacerdotal, profético, régio de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Então a igreja nos orienta que a consagração mariana, ela tenha o aspecto ontológico do batismo. Que aspecto é esse, Valéria? O aspecto de dedicação completamente filial a Deus. Nós somos filhos de Deus e agimos como filhos de Deus. A graça de Deus no homem, em mim, com o homem, comigo. Agora eu sou participante da missão salvífica de Cristo. Eu assumo as águas do meu batismo e agora, vivendo uma vida nova em Cristo, consagrada à Trindade por Maria, com Maria e em Maria, eu me torno fiel a Deus. Eu vou buscar viver essa consagração na minha existência, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha profissão, nos meus estudos. Eu vou viver a minha vida cristã onde eu estiver. Não é uma consagração privatista.
Agora eu faço parte de um ofício, eu tenho uma missão, a missão sacerdotal, profética e régia de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Olha que coisa magnífica. Uma consagração de compromisso, uma consagração de filiação, uma consagração onde eu agora vou testemunhar a Cristo, vou viver os valores cristãos, vou propagar os valores cristãos. Ontem eu vi algo muito interessante, agora eu não me recordo se foi na TV ou no rádio, mas eu ouvi, acho que foi na TV. Eu ouvi uma artista dizendo assim: os homens precisam, homens e mulheres, né? Os homens na sua condição humana, eles precisam de uma referência forte. Os homens são atraídos pelas referências fortes, pelos testemunhos fortes. Então aqueles que fazem o bem precisam ser testemunhos fortes e precisam testemunhar o bem como os maus testemunham o mal. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos ser espertos como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos, assim, ela dizia, eu sinto falta isso com as pessoas do bem. O bem, ele sobrepõe o mal. Precisamos de pessoas que experimentem o bem de forma forte. Precisamos de pessoas que testemunhem o bem decididamente, que o bem é um bem. Olha que interessante, uma artista falando isso. Pessoas que testemunham o bem como os maus testemunham o mal. As pessoas trazem o mal para a nossa frente como se fosse a melhor coisa do mundo. Assim precisam aqueles que acreditam no bem, precisam levar o bem como aquilo que é o melhor para o mundo. Por isso nós que somos consagrados marianos, nós precisamos testemunhar essa consagração como algo que nos faz, nos coloca ao serviço filial de Deus e que nos faz participantes do ofício sacerdotal, profético e régio de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. As pessoas precisam ver a ação do Espírito Santo em nós e conosco. O Espírito não age só em nós, ele age em nós e conosco, aonde quer que nós estejamos. É por isso que nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria, porque Maria é o modelo disso, é o modelo perfeito de a graça de Deus agindo no homem e com o homem. Maria foi participante dos mistérios de Cristo. Ficou claro? Está clareando a ideia para você? Por isso, neste sacramento do renascimento dos homens em Cristo, deve ser restabelecida a doutrina patrística, da analogia entre a água e Maria, na maternidade segundo a ordem da graça. Então, quando nós falamos de consagração à Virgem Santíssima, nós precisamos também trazer para as pessoas a doutrina patrística, dos santos padres, da tradição. Porque ser consagrado mariano não é algo de agora, é algo que já provém de séculos. Há 21 séculos as pessoas se consagram à Virgem Santíssima, se consagram à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Assumem as águas do seu batismo e tendo uma vida renovada, nascem da água do Espírito, assumindo as águas do seu batismo. Por isso, o convite, mais do que compromisso, o ideal para ser posto em prática, a consagração é convite que toca, transforma o ser humano na sua realidade mais profunda. A consagração é convite, a consagração é graça, a consagração é a ação de Deus. Quando um homem se predispõe de forma voluntária, de forma livre, de forma decidida, agora por si só, por sua livre e espontânea vontade, quando ele se consagra à Trindade por Maria, com Maria e Maria, essa consagração, primeiro foi um convite, depois ela foi a graça, a ação de Deus em nós. Então, quando o homem se consagra à Trindade por Maria, com Maria e Maria, ele está sendo influenciado pela graça. É a graça de Deus que o toca, é a graça de Deus que transforma a sua humanidade
na sua realidade mais perfeita. Dá atenção à graça. Da atenção à graça provém primeiramente uma atitude receptiva, da aceitação do dom de Deus, essencialmente consagratório. A base de todo compromisso ativo está com uma abertura mística ao Espírito Santo, que age no cristão, que conduz ao longo do itinerário do batismo até a glória. O cristão é alguém que se deixa animar pelo Espírito, amar pelo Pai e unir-se a Cristo. Então, a base de todo compromisso ativo dentro da igreja é a experiência com o Espírito Santo. É a abertura mística ao Espírito Santo, como Maria. Como se fará isso se eu não conheço o homem? O Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. Ele te envolverá com a sua sombra. Por isso, essa experiência mística com o Espírito Santo é a base de todo compromisso ativo. Por que pessoas se consagram à Virgem Santíssima, à Santíssima Trindade por Maria, com Maria e em Maria, e não conseguem se comprometer de forma ativa para com Deus? Porque não fizeram uma experiência mística com o Espírito Santo. Porque leram somente uma fórmula. Porque não foram formadas na sua mente, a sua razão não foi alcançada pela graça. O que era essa consagração? Qual era a base teológica para essa consagração? Por que eu me consagro à Trindade por Maria, com Maria e Maria? Quem é São Luís Maria de Montfort? Quem é São Luís Maria de Montfort na visão da igreja? Por que eu estou tendo como meio, eu estou assumindo o meio de consagração, esse meio de consagração para a minha vida? É preciso que as pessoas tenham a sua mente formada, a sua consciência formada, para que ela possa realmente, de forma consciente, assumir esta consagração. Ter esse compromisso ativo, essa experiência mística com o Espírito Santo. As pessoas que servem a Deus de forma ativa, amado, de forma fiel a Deus, são pessoas que foram alcançadas pela graça, na sua forma mais profunda, na sua forma mais íntima, no interior do seu ser. São pessoas que tiveram uma experiência mística com o Espírito Santo. Por isso, as pessoas que servem a Deus precisam ser valorizadas. As pessoas que servem a Deus, que estão aí assumindo a Deus de forma ativa, de forma consciente e livre na igreja, elas precisam ser valorizadas, porque foram pessoas que foram alcançadas pela graça, lá no seu interior, no íntimo do seu ser. Pessoas que se abriram à experiência mística com o Espírito Santo. Amém? O objetivo da doação a Maria é tornar as pessoas disponíveis ao Espírito e dóceis à graça. É por isso que nós nos doamos à Virgem Santíssima. Ela é a esposa do Espírito Santo. Ela é a mãe de Deus Pai. Ela é a mãe de Deus Filho, a filha de Deus Pai, a esposa do Espírito Santo. Ela é a mãe de Deus e nossa mãe. É por ela, por isso nós nos doamos a ela, para que nós possamos também ser disponíveis ao Espírito. A teologia diz que quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, ele voa às pressas para ela. Por quê? Porque ele sabe que ali há disponibilidade, porque ele sabe que ali há fidelidade, porque ali ele sabe que há entrega, porque ali ele sabe que há um Filho de Deus, porque ali ele sabe que há alguém que assumiu as promessas batismais, porque ali ele sabe que há alguém que está aberto para a experiência mística com o Espírito Santo. Amém? O valor da doação a Maria, ela tem valor quando ajuda a viver o aspecto místico do cristianismo, que consiste em pôr em prática a espiritualidade de Maria, constituída de pobreza radical, receptividade, disponibilidade e aceitação do plano de Deus. É por isso que a igreja diz que esta doação a Maria, ela tem valor quando a pessoa tem nela o Espírito de Maria. Qual é o Espírito de Maria? Qual é o Espírito do cristianismo? E qual é o Espírito do cristianismo? Pobreza radical. Pobreza de espírito, onde a pessoa se abre ao culto de latria, adoração ao único Deus,
quando a pessoa se abre à humildade, quando ela se torna uma pessoa humilde, quando a pessoa ela se torna uma pessoa receptível, ela recebe a graça de Deus, ela aceita os planos de Deus para a sua vida, ela vive uma vida segundo Deus, ela nasce da água e do Espírito, ela assume as promessas do seu batismo, ela assume a sua condição filial, ela assume a sua condição filial, ela tem um pai. E porque tem um pai, ela o obedece, ela o adora, ela o espera, ela o ama. Ela é uma pessoa que é uma pessoa disponível. Disponível para quê? Para aceitar o plano de Deus. Ela entende o plano de Deus, ela aceita os valores cristãos. Ela vive os sacramentos, ela se submete a Deus. É dentro desse contexto que a doação a Maria tem valor. Você está entendendo agora porque que muitos bispos impedem, não querem a consagração, a trindade por Maria, com Maria e Maria? Porque muitas pessoas blasfemam o nome de Deus com essa consagração. Muitas pessoas usam dessa consagração por status. Muitas pessoas usam dessa consagração para se promoverem, se autopromoverem. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós não vemos pessoas que vivem segundo o coração de Deus. Não são pessoas que vivem a pobreza radical do espírito, pessoas receptíveis à graça, não são pessoas disponíveis para Deus, não são pessoas que aceitaram o plano de Deus, mas ainda vivem segundo o mundo. Então, como podem viver segundo o mundo e serem consagradas à Trindade por Maria, com Maria e Maria? Por isso eu quero dizer para você, que já fez essa consagração, você que quer fazer, se consagrar à Trindade por Maria, com Maria e Maria, pelos métodos de São Luís Maria de Montfort, que você tome essa consagração como algo santo, como algo que te conduz a Cristo. Essa consagração é um meio eficaz para que você seja santo, para que você viva as águas do teu batismo, segundo o coração de Deus. Essa consagração, que você possa acolhê-la no teu coração, com receptividade, como diz a igreja, que você possa, com essa consagração, ser uma pessoa disponível para aceitar os planos de Deus. Não basta ser uma pessoa disponível, quando Deus chamar eu vou, onde Deus chamar eu vou. Não, não é assim. Deus não precisa das nossas ações, Deus conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Nós temos ações para com Deus, nós assumimos as águas do nosso batismo e por gratidão, nós fazemos por amor. Por isso, essa consagração à igreja, ela tem como algo santo, onde a aceitação do plano de Deus é a espiritualidade dos pobres do Senhor, entre os quais Maria se sobressai, cujo ápice é representado por Jesus Cristo, manso e humilde de coração, como diz em Mateus 11, versículo 19. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos, mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Essa é a humildade de Cristo. Quando nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e Maria, nós assumimos essa humildade. Nós somos como Maria, nós reconhecemos Maria como a verdadeira pobre do Senhor, a pobreza do Espírito, onde eu posso até estar, no mundo, mas não ser como o mundo, como o próprio Cristo. Ele comia e bebia com os beberrões, mas ele não era como eles, ele estava com eles por amor. Ele estava com eles para salvá-los. Estou no meio de vós como alguém que salva. Assim é a nossa presença no mundo. Nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e Maria, porque queremos santificar o mundo. As nossas ações precisam condizer com a nossa consagração. Por isso, eu digo a você, se você viveu de forma errada até agora essa consagração, o Senhor está dizendo a você, é um presente que eu te dou.
para que você possa ser santo, como eu sou santo. Pela intercessão da Virgem Santíssima. Por isso, é preciso valorizar a ontologia do batismo. A consagração a Maria mostra-se análogo à vida religiosa, sendo apresentada pelo Concílio Vaticano II como consagração especial, que tem suas raízes profundas na consagração batismal, e dela é a expressão mais perfeita. Então, o Concílio Vaticano II, ele tem consagração a Maria como uma consagração especial, como uma consagração que provém das águas do batismo. Amém? A consagração matrimonial, quanto à consagração sacerdotal por excelência, são ordenadas para a finalidade de fazer colher frutos mais copiosos da graça batismal. É como a consagração, tanto a consagração matrimonial quanto a consagração sacerdotal, também são consagrações que provêm da consagração fundamental, que é a consagração batismal. Por isso, estas outras consagrações têm por finalidade colher frutos mais copiosos da graça batismal. Assim é a consagração a Maria. A finalidade dela é que colhemos frutos da nossa consagração batismal. Amém? A continuação da única consagração fundamental. Continua a única consagração fundamental que é dada pelo batismo. A doação a Maria nada mais faz senão que atualizá-la, realizá-la, explicitá-la e recolher os seus frutos. É por isso que nós nos consagramos à Virgem Santíssima. Atitudes de valor terapêutico. São atitudes de valor terapêutico apresentar e enfatizar a consagração batismal para o homem de hoje, com sentido religioso frequentemente atrofiado. Olha o que a Mariologia nos diz, que a apresentação da consagração batismal é uma terapia para o homem de hoje. Você aí que gasta horrores com terapeutas, buscando um sentido para a vida. O sentido da nossa vida está na nossa consagração batismal. A vivência existencial da nossa consagração batismal é a terapia que todo homem precisa. Por isso está aí a consagração à Trindade por Maria, com Maria e Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, para ajudar você a viver essa terapia. A viver a sua consagração batismal, a encontrar um sentido para a tua vida, a fazer você, a recordar você que você é um filho amado de Deus e que Deus age em você e com você. Você não está só. Por isso hoje você pode ser um participante do munus profético, régio e sacerdotal de Cristo. Amém? Evitar repropor. Será dada toda atenção no sentido de evitar repropor de forma repetitiva uma ideia inexata do sagrado e da consagração. Se você não sabe falar da consagração do método de São Luís Maria de Montfort, não fale. Conduza as pessoas para alguém que vai poder realmente dizer a quem quer se consagrar a essência desta consagração. Para que a pessoa possa realmente fazer essa consagração de forma livre, voluntária, consciente, racional daquilo que ela está fazendo. Amém? A ideia exata do sagrado e da consagração. Esta não consiste primordialmente em separação ou reserva para Deus. O batismo é sacramento de comunhão e missão, comoção, confirmação e eucaristia, a ele estreitamente ligados. Consiste na inserção corrente da vida trinitária, mediante transfinalização do ser humano. Não existe separação sociológica, mas distância moral do profano, que no cristianismo é somente o pecado, tudo que aliena da própria referência transcendental a Deus. E isso aqui é profundo,
Porque quando nós nos consagramos à Trindade, por Maria, com Maria e Maria, isso não significa separação sociológica, ou seja, eu não vou ser uma pessoa alienada do mundo. Não é porque eu me consagrei à Trindade por Maria que eu nunca mais vou pôr os pés no mundo. Não, não é isso. Mas significa que do que eu vou me separar? Do pecado que há no mundo. É disso que eu me separo ao assumir essa consagração. Eu me separo do pecado. Eu vou viver no mundo, mas de uma forma santa. É por isso que eu dei o testemunho da artista que dizia: eu sinto falta de pessoas fortes que testemunhem o bem, como existem pessoas fortes que testemunham o mal. Nós estamos no mundo, nós não nos separamos do mundo. Não é porque eu me consagrei a Maria que eu vou parar de trabalhar. Não é porque eu me consagrei a Maria que eu vou deixar de estar com a minha família. Não é porque eu me consagrei a Maria que eu vou deixar de viver os meus compromissos matrimoniais. Não. Muito pelo contrário, eu me consagrei à Trindade por Maria para que eu possa viver melhor essas situações. O que eu me separo? Do pecado. A consagração à Trindade por Maria, com Maria e Maria, não é uma fuga, mas é um meio de consagração existencial, onde eu vou agora, pela graça de Deus que opera em mim e comigo, eu vou santificar o mundo. Eu vou levar ao mundo, eu vou levar, assim como a igreja nos orienta, eu vou levar à ordem temporal aquilo que Deus operou em mim, os valores cristãos. Amém? O plano natural. No plano natural, sacralidade, relacionalidade histórica da criação com Deus Santo. Uma determinação transcendental de todo o existente criado. E o sagrado é, antes de mais nada, não o que está cultualmente reservado, porém o horizonte dentro do qual só podem aparecer como sagrados objetos ou pessoas. Eu estou no mundo, eu estou na sociedade, mas a sociedade ali está com uma pessoa sagrada. Onde dentro da sociedade nós passaremos a viver de forma cristã. Onde nós nos separaremos do pecado, nós nos separaremos do profano para vivermos de forma cristã, com os valores. Nós somos pessoas de valores, nós somos pessoas que vivemos a moral cristã. É para isso que nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e Maria. Porque nós sabemos que nós estamos no mundo e somos sagrados. Nós somos pessoas consagradas, pessoas sagradas, onde Deus age em nós e conosco. Ao estarmos na sociedade, ao estarmos no mundo, as pessoas verão Deus agindo na sociedade, em nós e conosco. Amém? Segundo a revelação cristã, o sagrado não constitui algo à parte, mas situa-se em perspectiva existencial, onde o homem é transformado no seu íntimo pelo Espírito Santo no batismo. Fica relacionado não mais com um Deus impessoal, mas com um Deus trinitário, com o Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. Significado de consagração. Consagrar-se significa aceitar esta relação com Deus Trindade e vivê-la na igreja. Isso é extraordinário. O que é se consagrar? É aceitar a relação com a Trindade, como a Virgem Maria aceitou. A relação com o Pai, a relação com o Filho e a relação com o Espírito Santo. E ela viveu isso na igreja, para a igreja e com a igreja. Por isso a Virgem Santíssima, a Virgem Santíssima não é só a Mãe de Deus.
A Virgem Santíssima é a mãe de Deus e mãe da humanidade. A Virgem Santíssima, ela não viveu essa consagração a Deus de uma forma privatista, mas ela é mãe de Deus para todos. Assim somos nós quando nos consagramos à Trindade. Nós assumimos essa relação com a Trindade, com o Pai por meio de Cristo no Espírito Santo, e nós somos filhos de Deus para todos. Filhos de Deus e irmãos de todos. Amém? Significado da consagração a Maria: deixar-se ajudar pelo seu exemplo e pela sua intercessão, com a finalidade de encontrar o verdadeiro sentido da vida cristã, determinado pelo batismo. Ponto, simples assim. Isso é se consagrar a Maria. O que é a consagração pelo batismo? É aceitar a relação com a Trindade, com o Pai por meio de Cristo no Espírito Santo, vivê-la na igreja. E o que é se consagrar à Trindade por Maria, com Maria e em Maria? É deixar-se ajudar pelo exemplo de Maria, é deixar-se ajudar pela sua intercessão e é viver com a finalidade de encontrar o sentido da vida cristã determinado pelo batismo. Pronto. Isso é se consagrar à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Então você que quer essa ajuda, você que quer acolher a Virgem Santíssima como sua mãe, como Cristo deu a você no alto da cruz, lá no Calvário, como a igreja a acolheu, que você, aí sim, você está sendo alcançado pela graça de Deus em você, e a graça de Deus poderá agir com você. Amém? Questionamento de São João Paulo II: como poderíamos viver o nosso batismo sem contemplar Maria, a bendita entre todas as mulheres, que tão bem recebe o dom de Deus? Cristo não a deu por mãe, e deu-a por mãe à igreja. Por isso, todo católico, espontaneamente, confia a ela a sua oração, se consagra a ela para melhor se consagrar ao Senhor. São João Paulo II. Amém? Então, ficamos aqui com a nossa primeira parte agora do quarto tema, que é, assim como foi dito no início para você, consagração, proposta espiritual para o nosso tempo. Então vimos hoje a estreita relação da consagração à Trindade por Maria, com Maria e Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, na visão ontológica do batismo. Amém? Então que isso tenha ficado muito claro a você, que você tenha agora a consciência de que a consagração à Trindade pelo método de São Luís Maria de Montfort é uma consagração que, assim como São João Paulo II diz, quero falar aqui com as palavras da igreja, todo católico espontaneamente a Maria confia sua oração e se consagra a ela para melhor se consagrar a Deus, ao nosso Senhor. Porque que somos filhos de Deus e agora espontaneamente, de forma livre, nós assumimos as águas do nosso batismo, assumimos o compromisso vital com o ofício régio, profético e sacerdotal de Cristo. E agora, participante da missão salvífica de Jesus, nós queremos, na sociedade, vivermos verdadeiramente como cristãos. Por Maria, com Maria e em Maria. Que Deus abençoe sua vida. Você que já é um consagrado, repense na sua consagração, assuma definitivamente a essa ação de Deus em você, para que essa ação de Deus, a graça de Deus, haja agora com você. Você que ainda não é um consagrado, que você possa pensar na sua consagração e fazê-la de forma consciente, e que nós possamos ser fortes no mundo. Amém? Nós acreditamos na força do sumo bem. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Amanhã estaremos na segunda parte, falando de consagração a Maria no reconhecimento vital da sua missão. Que Deus abençoe você. Espero que essa formação te ajude muito e que você possa aí assumir as águas do seu batismo. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras da Igreja, pensando em você. Uma chama
no lugar do coração.